Olá, pessoal. Tudo bem? Como estamos? Espero que todos e todas estejam bem. Bom, meu nome é Fábio Soares da Costa. Eu sou um piauiense, um nordestino aqui arretado, que a convite do meu querido amigo Wagner Ferraz, estou aqui para conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Profissionalmente, hoje eu atuo na Universidade Federal do Piauí, no Centro de Ciências da Educação. Lá no Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino, eu trabalho com os cursos de Educação Física e Pedagogia. E para além disso, nós lideramos um grupo de estudos e pesquisa denominado OBCorpo, Observatório do Corpo, Mídia, Educação e Movimento. E foi através desse canal e da interação com os estudos do corpo que eu conheci o Wagner Ferraz, e aqui nós estamos para dialogar um pouquinho sobre uma temática que parece nos importar bastante em detrimento da segunda semana Pedagogias do Corpo e Dança. Então, antecipadamente, eu agradeço imensamente o convite do Wagner, e aqui nós vamos tentar apresentar um pouco algumas reflexões sobre a relação do corpo com essa contemporaneidade a partir de uma filosofia que a gente tenta tensionar, que é a filosofia da corporeidade, a partir de transversalizações, que eu chamo de transversalizações de um corpo intenso de devir. A minha fala de hoje ela é fundamentada em um ensaio que eu e a professora Andréa Mendes fizemos. A professora Andréa Mendes é da PUC, do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC, e nós publicamos na revista Educação em Realidade. É uma revista da URGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que tanto fundamenta os trabalhos que nós realizamos no OBCorpo, e espero que ajude também um pouco nas reflexões que os seguidores, os alunos, os amigos do Wagner fazem a partir dos estudos do corpo, tá bom? Então hoje nós vamos falar de filosofia da corporeidade, transversalizações do corpo intenso de devir. Nesse aspecto, o objetivo da nossa fala é muito claro, né? A gente tenta com a nossa fala de hoje provocar um desajustamento com o senso comum que se tem sobre as relações entre o corpo e a saúde nesta contemporaneidade ou nesta pós-modernidade, né? E eu trago esses dois termos, contemporaneidade e pós-modernidade, justamente porque um dos fundamentos que nós utilizamos para as nossas reflexões é todo esse arcabouço discursivo, teórico, conceitual que foi construído durante a modernidade, tá bom? Mas para que a gente possa entender o fim da nossa fala, esses objetivos de tensionamento desses aspectos, desse desajustamento com o senso comum, a gente teve que pensar, se indagar e duvidar sobre algumas problemáticas, né? Dessas problemáticas, a gente teve pensando sobre o corpo a partir de diversos aspectos, e alguns deles eu relato aqui. Então, quando a gente pensa sobre o corpo, a gente pensa: que corpo é esse que nós vemos nesta nossa pós-modernidade? Que corpo é este que nós vivemos? Como que a gente sente, como que a gente representa, como que a gente vive o nosso corpo e o corpo do outro nesses tempos, né? E quais são as relações que esse corpo que a gente vive, vê, sente, que a gente convive e que a gente, na nossa opinião, e que a gente porque a partir de uma perspectiva deleuziana e até espinosista, a gente entende que nós não temos um corpo, nós somos o corpo. A partir desses aspectos, que corpo é este que a gente vive? Essa problemática orientou essa fala que a gente faz hoje, porque quando a gente pensa sobre e a gente duvida sobre esses aspectos corporais, a gente fica imaginando de que corpo a gente está falando. Que corpo é esse que a gente fala?
É um corpo que é apenas material? É um corpo que é apenas biológico? É um corpo que ele se constrói, ele se faz a partir de silêncios ou a partir de sons, toques, percepções, tá bom? Trazendo um pouco da fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty, que é alguma coisa que também nos afeta bastante na nossa prática pedagógica e nos nossos estudos. Quando a gente pensa esse corpo, é esse corpo meramente biológico, né? É esse corpo meramente carnal apenas? Então, essas são dúvidas que são importantes para a gente iniciar, a partir dessa problemática, iniciar as nossas reflexões a partir dessa filosofia da corporeidade, tá bom? Bom, eu queria dizer também que do que nós vamos falar hoje, alguns autores, eles fundamentam pejorativa majoritariamente a nossa fala, tá bom? Então, de tudo que a gente vai falar aqui, nós tivemos um fundamento muito forte de Foucault, né, com a ordem do discurso e a microfísica do poder, Mil Platôs, de Deleuze e Guattari, e também a lógica do sentido, que é um texto que nos remete ao sentido que o corpo tem para a gente. Também nos apropriamos um pouco de Donald Winnicott sobre os sentidos do desenvolvimento humano, mas também uma leitura que foi muito forte e nos afetou bastante para essas reflexões foi a leitura da Hélia Borges, com duas produções dela, Entre a Palavra e o Movimento e A Poética do Corpo, né? Então essas duas leituras também fundamentaram muito o que nós vamos tratar hoje aqui, tá certo? E a primeira questão que a gente coloca quando a gente pensa sobre esse corpo pós-moderno, esse corpo contemporâneo, é sobre a maneira como a gente percebe ele. Nós percebemos esse corpo ou nós percebemos esses corpos? Como que a gente lida com isso? Essa percepção do corpo, ela parte de uma perspectiva de uma natureza heterogênea ou homogênea? E a gente inicia as nossas reflexões a partir desse paradigma dicotômico entre a maneira como a gente percebe o nosso e o corpo do outro, né? Se a gente percebe a partir de um paradigma que leva em consideração e valoriza a homogeneidade dos corpos, ou se a gente entende e compreende que a heterogeneidade dos corpos é importante para que a gente lide melhor nessa relação com o nosso corpo e o corpo do outro. Então, se a gente pensa a partir de um paradigma da homogeneidade, a gente pensa em corpos que são produzidos, digo até forjados, tá certo? A partir de questões modalizadas, padronizadas. São modelos de corpos que servem a alguém ou a alguma coisa ou instituição. Então, eu penso que quando entendemos o corpo a partir de um paradigma da homogeneidade, nós estamos corroborando com uma lógica de capital, inclusive, mas uma lógica de subserviência, de serviço desses corpos a uma instituição que leva em conta toda a produção do capital econômico que gira em torno desse corpo que deve ser homogêneo, que deve ser padronizado, que deve ser modalizado. Afinal de contas, como existe uma forma correta, padrão, modal, normal de corpo, é preciso que as pessoas busquem esse corpo. E a busca desse corpo modal é uma busca que envolve um investimento, inclusive econômico, um investimento de capital, de prestação de serviços, de consumo simbólico, mas de consumo também de produtos, tá bom? Então, se pensarmos nesse corpo modalizado a partir de uma perspectiva da homogeneidade, nós estamos pensando a partir de um sentido
que promove sujeitos que sustentam as intenções de todo esse estado de coisas. Sobretudo esse estado de coisas, estado de um capital de coisas. Em contrapartida, se nós pensarmos a partir de um paradigma da heterogeneidade, a gente está pensando a partir de um ponto que respeita a diversidade corporal, respeita as formas, os limites, as potencialidades que cada um de nós tem, tá bom? É um paradoxo que a gente absorve de Johann Wolfgang Scott, que é o paradoxo da igualdade, né? Que é preciso pensar esse aspecto da igualdade dos corpos, mas da igualdade que leva em consideração a heterogeneidade desses corpos, tá bom? Porque se nós não levarmos em consideração essa heterogeneidade, a gente está embarcando em uma biopolítica dos corpos que é muito cruel, tá bom? É uma biopolítica que tem raízes na modernidade, que a pós-modernidade ou a contemporaneidade passou a superar dessas formas concretas e corretas de se relacionar com o corpo, mas que trouxe outras formas que precisam ser fruto de reflexão. Então, eu digo isso porque eu não quero fazer o leitor deste vídeo entender que a contemporaneidade solucionou os problemas que a modernidade trouxe. Essa não é a questão. Então, outras questões surgiram, tá bom? Mas a gente tem que fazer esse resgate na modernidade. E esse resgate é um resgate que nos remete a toda a construção do racionalismo cartesiano que se fixou na modernidade e que influencia muito ainda hoje os nossos dias. Então, você perceber que a defesa de René Descartes, de que penso, logo existo, é uma defesa que nos remete a um privilégio da inteligibilidade que para ele não era própria do corpo. E hoje a gente sabe que o corpo é um corpo pensante, é um corpo inteligível, é um corpo sensível. E nós fazemos essa defesa. Neste contexto, a modernidade, com esse racionalismo cartesiano, ela trouxe uma cisão dicotômica entre corpo e mente, entre corpo e alma, entre sujeito e objeto. E essa duplicidade, essa dicotomia fez com que o corpo ele fosse relegado a um lugar da contrarracionalidade, um lugar periférico, marginal, um lugar de desprivilégio, um lugar de produção, de produtividade, mas apenas material, objetal. Porque a mente, o intelecto e a cognição, elas compunham um lugar que era diferente e privilegiado em relação ao corpo, tá bom? Então, pensamos que durante a modernidade a gente poderia passar horas e horas falando dos problemas que a modernidade proporcionou à percepção de corpo que a gente tem hoje. Mas isso é um assunto para um outro momento. Desta modernidade que a gente faz essa recuperação para tecer as nossas críticas, a gente vai para a nossa contemporaneidade, que não é um paraíso de soluções do que a modernidade produziu. Ao contrário, nós começamos a entender um pouco do que a modernidade trouxe, refletir, tensionar, superar isso. Em contrapartida, a nossa contemporaneidade, ela tem produzido um corpo que assume um lugar de destaque, mas um lugar de destaque que precisa ser pensado, porque é um lugar de destaque das visualidades. Visualidades que protagonizam uma estética corporal
e secundarizam uma sensibilidade, uma inteligência, uma inteligibilidade corporal. Então, o aspecto estético do corpo, as suas visibilidades invisibilizam um aspecto sensível que o corpo tem. E este é um problema que nós temos que pensar sobre ele. Tá bom? Então, justamente porque é um problema que supera parte da marginalidade que o corpo ocupou na modernidade, em contrapartida, invisibiliza uma questão que é muito importante para nós, que é muito cara para nós, que é a noção de corpo pensante. Quando a gente entende o corpo como um corpo pensante, a primeira coisa que nós devemos fazer é uma reflexão e uma introspecção duvidosa sobre o que faz o nosso corpo expandir. Ao mesmo tempo, a gente também tem que pensar o que faz o nosso corpo contrair. O que restringe o nosso corpo, o que liberta o nosso corpo, o que contrai o nosso corpo, o que expande o nosso corpo. Tá bom? Se nós não pensarmos sobre esse aspecto, nós não vamos compreender que na nossa contemporaneidade ainda existem diversos modos fascistas de se pensar o corpo. Por que modos fascistas? Porque são modos que não aceitam que o meu corpo seja como ele é. Por quê? Porque eu não posso ter somente o meu corpo. Eu sou impelido a pensar, a querer, a buscar o corpo do outro. Essa é uma perspectiva fascista de se pensar o corpo. Por quê? Porque quando nós pensamos o corpo a partir dessa busca, desse querer do corpo alheio, que por muitas vezes é um corpo modal, objetal, padronizado, que é inatingível, tá bom? A gente promove uma anulação de nós mesmos. É uma anulação de nós mesmos. É uma anulação da nossa aceitação pessoal em detrimento do desejo do outro. Entende? Então, é fascista por conta disso. Porque eu me anulo em detrimento do desejo do outro. Tá bom? Então, esse aspecto é um aspecto que nos chama a atenção e nos preocupa, porque se nós pensarmos o corpo desta forma, a gente conduz uma vida cotidiana em que a gente mantém o corpo colonizado. O corpo já foi colonizado ao longo da história, a partir de diversos aspectos. Desde o a serviço das guerras, tá bom? Passando pelo o desserviço da Igreja Católica Ortodoxa com a Idade das Trevas, na Idade Média, que considerava o culto ao corpo como um pecado. Também passando pela Revolução Industrial, que trouxe a noção de um corpo altamente produtivo, um corpo a serviço do lucro, e que veio a calhar bem na sociedade do consumo, em que foi caracterizada algumas décadas atrás, mas que a gente ainda vive, apesar de termos uma caracterização, uma vertente da sociedade da informação e agora da sociedade do conhecimento, mas nós consumimos materialmente e simbolicamente mais do que nunca. E o corpo sempre esteve a serviço desses tipos de colonização. Então, se pensarmos o corpo a partir deste aspecto da homogeneidade, a partir desse aspecto da anulação de si e do desejo do outro, nós estamos pensando o corpo a partir de um ponto de vista do colonizador, tá bom? Isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque a nossa grande luta é que nosso corpo não seja colonizado. Nosso corpo seja livre, seja um corpo produtor de sentidos, um corpo de intencionalidade,
mas de inteligência e de uma percepção a serviço do nosso conhecimento. Mas se a gente aponta esses problemas, como o da percepção do corpo a partir de uma visão da heterogeneidade e a partir de uma anulação de si que promove um corpo colonizado, que caminhos a gente pode ter? Eu não gostaria de me referir a uma questão de solução, não é uma questão de solução, mas caminhos podem ser apontados, né? Então, tendo em vista esse resgate que nós fizemos desse modo de pensar o corpo a partir de uma perspectiva de homogeneidade e a partir de uma perspectiva da colonização do corpo, com o modo fascista de se entender esse corpo, a gente tem um dos muitos caminhos que podem ser apontados. E hoje nós apontamos um caminho que é o caminho do corpo intenso de Devi. Então nós pensamos em um corpo intenso de Devi porque nós pensamos em um corpo que não é meramente biológico. Ele vai para além da biologia. Ele é um corpo de potência de vida, é um corpo de potência de saúde, que está sempre em processo de expansão. É um corpo que se relaciona com o mundo e vive num movimento intenso de fricção nas relações com esse mundo. É um corpo no mundo. Aliás, nós somos um ser no mundo, porque somos construídos e constituímos este mundo. Então a gente pensa num corpo intenso de Devi, porque esse corpo intenso de Devi, ele não é um corpo que prescinde de um ajustamento com esses modos fascistas de se tratar. Não. É um corpo em expansão, em relação com o mundo e que está sempre a vir a ser. Por isso que ele é intenso de Devi. Ele está sempre a vir a ser, né? E quando a gente fala de Devi, a gente recupera Mikhail Bakhtin, né? Sobre essa forma de se lidar com o corpo, que é uma forma em processo dialógico, tá bom? Porque quando a gente pensa nesse Devi, esse processo dialógico e dialético na relação com o mundo, ele nos resgata um passado que está à nossa frente. Esse passado, no fundo, ele está à nossa frente. E o futuro está dentro de nós, porque sempre nós seremos. Então, o vir a ser é um aspecto importantíssimo para esse corpo intenso de Devi. Um vir a ser em expansão, em liberdade e não em contração. Tá bom? Esse corpo que a gente pensa intenso de Devi é um corpo que nós percebemos eles em muitas manifestações corporais. Sobretudo nas manifestações artísticas, nas manifestações das danças e nas manifestações das pedagogias do corpo. E aqui eu recupero um pouco do Wagner Ferraz, sobre as pedagogias do corpo e da dança. Então esse corpo intenso de Devi é um corpo que pode ser percebido por nós a partir dessas reflexões, que são reflexões que a Elia Borges também faz a partir de todo um trabalho da Angel Viana, que ela recupera, que ela estuda, que ela tensiona, que ela critica e que ela valoriza, né? Então, esse corpo, para a Elia Borges e para nós também, é um corpo ele é um corpo que está sempre em vibração. E ele é vibrátil, sobretudo, porque nesse processo de vibração vai existir um processo de estranhamento, tá bom? Então, esse estranhamento, esse desequilíbrio, ele é importante para esse processo de vibração e de conhecimento e aceitação sobre o próprio corpo. Se a gente recuperar um pouco de Piaget nos processos de acomodação e assimilação, a gente compreende que é preciso desequilibrar para poder ter equilíbrio, tá bom? E é preciso estranhar para poder vibrar. Então essa é uma contribuição que a Elia Borges nos trouxe, né, nesse estudo, que nos faz compreender que corpo é esse que é intenso de Devi, tá bom? Que é um corpo que
virá a ser a todo momento. Justamente por isso, porque o futuro está em nós e não à nossa frente. Tá bom? Esses processos de vibração que o corpo passa, que o corpo tem e que gera aprendizagens do, com e pelo corpo, tá bom? São processos, e aí são processos em que eles se potencializam a partir de uma afetação do nosso próprio corpo. Esse processo de vibração, para que ele aconteça, é importante que o corpo esteja acordado. E um corpo acordado é um corpo profícuo, mas profícuo de afetações. E é claro, me aproximando a toda essa epistemologia que o Wagner Ferraz tem construído ao longo do tempo, sobretudo aos modos de Spinoza, tá bom? Aos modos do Baruch. Então, essa afetação que a gente retrata no corpo é uma afetação que faz com que a gente alcance essa tradição racionalista, mas perceba que o corpo ele está para além dessa razão cartesiana da modernidade. Por quê? Porque essa afetação atinge todo o corpo e não uma instituição separada dele, como já se dizia na modernidade, a mente, ou apenas os aspectos cognitivos. Não, esse corpo é um corpo que é afetado pelas sensações. E a percepção constrói esse corpo intenso de devir. Caso contrário, se assim não pensarmos, nós temos um corpo que, se não se afeta, é um corpo que é anestesiado. E todo corpo anestesiado ele está a serviço dessa dinâmica e desse mecanismo, dessa engrenagem do capital. É um corpo que se torna colonizado e é um corpo que está sempre à procura de um outro arquétipo corporal para se construir. Isso é fascista. Não é o que nós defendemos. Bom, nesse aspecto, esse caminho que a gente aponta, que é um corpo intenso de devir, tá bom? Ele é uma proposta também nossa, que é uma proposta que não dá cabo de solucionar os problemas que nós temos com as nossas próprias relações com o corpo, mas é um caminho possível de se pensar. E é uma proposta porque nós propomos aqui a percepção da necessidade de nós produzirmos uma resistência a essa modalização dos corpos. É preciso criar possibilidades de existência dos nossos corpos. É preciso tensionar, é preciso resistir à ideia de que um corpo deve ser útil e válido. E se assim for, ele precisa ser limpo, ele precisa ser belo, ele precisa ter uma aparência saudável. Ao contrário, a nossa busca é por um corpo de experiência sensível e não por um corpo útil. É por um corpo que sente, tá bom? É por um corpo que experiencia a sensibilidade nessa relação com o mundo. O corpo belo é um corpo de predominância estética, mas que não considera aquilo que o corpo se constitui. O corpo se constitui, pessoal, na digestão, no amor, na libido, nas inúmeras sensações, no ódio, no medo. O corpo é isso tudo a partir de uma perspectiva de unicidade, a partir de uma perspectiva de potência, a partir de uma perspectiva de integralidade. É como na educação somática a gente defende. O corpo ele tem que ser entendido em primeira pessoa e não em terceira pessoa, tá bom? Então essa é a nossa defesa e isso produz um corpo saudável.
porque é um corpo íntimo com nós mesmos, tá bom? Então, pessoal, aqui eu finalizo essa minha breve fala fazendo uma defesa intransigente, uma defesa de um não e uma defesa de um sim. A defesa de um não é a defesa do não ao corpo disciplinado. E a defesa do sim é a defesa do sim ao corpo sensível. Tá bom? Então, nessa filosofia da corporeidade, resistências à disciplina do corpo. Neste corpo intenso de devir, transversalizado com o mundo, é uma defesa da sensibilidade. Da fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty. O corpo é um fenômeno inclusive estesiológico. É nessa esteira que nós fazemos a nossa defesa de uma filosofia da corporeidade que privilegia a sensibilidade do corpo. Isso é o que nós acreditamos. Bem, eu encerro aqui as minhas palavras, novamente agradecendo ao convite do Wagner e dizendo a todos vocês que foi um imenso prazer ter uma conversa nestes moldes com todos vocês. Eu espero que toda essa fala abra caminhos para reflexões, para dúvidas, para questionamentos e para um modo de pensar intransigente da sensibilidade do corpo, tá bom? Um forte abraço para vocês, um beijão. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Tchau!